Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, mesmo com essa queda, hein? Bom, nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que aconteceu com a Bolsa na última quarta-feira, pós-carnaval. A gente não passava por uma queda dessa de 7%, uma queda tão acentuada desde o Joesley Day, que foi em 2017, maio de 2017. Então hoje eu vou explicar para vocês o porquê dessa queda, explicar um pouco o cenário macroeconômico e quais são os dois cenários possíveis para o próximo trimestre. Um cenário positivo e um cenário negativo, ou seja, um otimista e um pessimista. E aí você escolhe qual seguir e para qual se preparar, certo? Então fica comigo nesse vídeo que você vai entender o que aconteceu com a Bolsa e como se preparar para os próximos movimentos que podem acontecer esse ano. Primeiro a gente precisa entender o porquê que a Bolsa caiu tanto. Semana passada, no último pregão antes do carnaval, na sexta-feira, a gente já estava esperando, até uma dica aqui, um adendo, sempre quando tem final de semana ou quando tem algum feriado, por exemplo, de sexta-feira, que o final de semana é mais prolongado ainda, ou por exemplo, carnaval, que são 4 dias sem pregão, é bom tomar cuidado, porque é muito tempo para dar alguma merda. Então tem que tomar cuidado se você for fazer alguma negociação um dia antes. Eu, particularmente, sempre evito fazer qualquer movimento muito sério na minha carteira numa sexta-feira, porque no final de semana pode acontecer muita coisa no Brasil. O Brasil é muito incerto, principalmente em época que a gente passou aí por impeachment, Lava Jato, enfim, muitas coisas acontecem durante o final de semana e às vezes na segunda-feira a bolsa já abre com um gap para baixo muito pesado, e foi o que aconteceu agora na Bolsa na quarta-feira. Então, para entender o que aconteceu durante os 4 dias de carnaval no mundo, primeiro na Coreia do Sul, que é um outro, digamos, um dos países também mais desenvolvidos daquela parte da Ásia, é um país que também tem negociação praticamente com o mundo inteiro, tem lojas e fábricas extremamente importantes como a Samsung. Foi diagnosticado muito mais casos de coronavírus, ou seja, começou a expandir mais por lá. E aí, na segunda e na terça-feira, não teve pregão aqui, porém teve, por exemplo, nos Estados Unidos, que não foi feriado, e lá tem um índice de ADRs. O que são ADRs? ADRs são as ações que não são americanas, negociadas na Bolsa Americana. Por exemplo, aqui no Brasil tem os BDRs, ações não brasileiras negociadas na Bolsa Brasileira. Por exemplo, Tesla, Google, Netflix, Facebook. Você pode comprar essas ações na Bolsa Brasileira usando um ticker e comprando em real. Obviamente tem a variação do dólar, pesa também. Mas você pode comprar aqui essas grandes ações em formato de BDR. Os ADR são a mesma coisa, porém na Bolsa Americana. Então tem ADR de Vale, Petrobras, entre outras grandes empresas brasileiras. O índice de ADR caiu mais de 6% na segunda e na terça-feira. Então, consequentemente, a gente já sabia que na quarta-feira a Bolsa ia abrir com um gap bem forte para baixo, principalmente nas empresas negociadas lá fora, como Petrobras, como Vale. Só que teve um adendo. Teve um negócio bem pior. O primeiro caso de coronavírus confirmado no Brasil, 61 anos, ele estava com coronavírus e foi confirmado na terça-feira à noite. E aí na quarta-feira, 1h da tarde, a Bolsa já abriu caindo. A gente pensou que ia se recuperar durante o dia, muito pelo contrário, caiu mais e fechou em menos 7, o dólar batendo aí mais de 4,40, hoje já está 4,50 quase, enfim, não dá pra gente esperar, já caiu mais um pouco hoje. E o bagulho tá louco. O que vocês precisam entender é que não é o coronavírus doença que faz a bolsa cair, mas sim o que isso impacta economicamente, tá? O que faz uma empresa, uma ação subir ou cair, nada mais é do que a produtividade da empresa. Então, o mercado, ele precifica o quanto que aquela empresa é produtiva e, obviamente, o quanto ela vai ter de lucro. Se o mercado entende que aquela empresa vai ter muito lucro nos próximos semestres, trimestres, a ação sobe. Se o mercado entende que aquela empresa vai diminuir os lucros ou possivelmente até ter prejuízo nos próximos meses, a ação cai. Não dá para a gente antever isso tão facilmente,
Porque o mercado já precifica o futuro. Então ele entende que vai acontecer e ele já precifica hoje o que pode ser que aconteça daqui 3, 4, 5, 6 meses. Eu vou explicar isso em outras palavras. Uma das coisas mais importantes que existe hoje no mercado de ações é o PIB chinês. Por quê? Porque praticamente na China é onde se concentra a economia hoje do mundo. Tem alguns dados que dizem que até a China hoje é maior economicamente do que os Estados Unidos, maior no sentido de mais importante. E o PIB do primeiro semestre chinês, não sei se foi a prévia dele ou algo do tipo, não me recordo, veio de 0,4, 0,5, sendo que o normal é de 1,5, 1,6, ou seja, um terço do que o normal da China. Ou seja, o país, a China, vai crescer menos nesse primeiro trimestre do que o mercado mundial espera. E isso afeta a Foxconn, que é uma empresa, a maior empresa de chips da Apple, por isso que as ações da Apple caíram bastante. Os caras estão dando férias para o pessoal, não estão produzindo. Isso afeta até empresas, por exemplo, Starbucks, que também tem bastante lá na China. Enfim, afeta o mercado como um todo. E afeta as empresas que vendem para a China. Por exemplo, Vale vende muito para a China, BR Foods vende muito para a China, Petrobras, enfim, todas as empresas que vendem para a China, principalmente empresas de commodities, acabam sofrendo bastante com isso. Por quê? Porque o mercado entende, poxa, se a China está crescendo menos, consequentemente ela vai comprar menos. Se a China for comprar menos, as empresas, vamos supor, brasileiras que vendem para a China, vão vender menos e vão ter menos lucro. Se elas vão ter menos lucro, vão produzir menos, a produtividade vai diminuir e, consequentemente, vamos vender porque elas vão valer menos. Então o mercado já antevê coisas que possivelmente vão acontecer, mas já estão acontecendo nesse primeiro trimestre. Então as ações caíram, praticamente as ações do mundo inteiro, todas as bolsas caíram devido a esse impacto econômico do coronavírus na China e no mundo inteiro. Beleza? Deu para entender mais ou menos o que aconteceu com a bolsa. E agora vem a pergunta número 1. Qual que é o cenário atual e o que o mercado espera para o segundo trimestre? Se você pegar a projeção do PIB chinês para o segundo trimestre, já volta para casa de 1,5, 1,7. Isso quer dizer que os grandes economistas, que todo mundo, que o mercado entende que até o segundo trimestre o coronavírus já vai ter sido controlado, as fábricas vão voltar a produzir e, consequentemente, o mundo vai voltar ao normal. Por isso que a projeção do segundo trimestre, o PIB do segundo trimestre, já voltou ao normal. O primeiro está 0,5%, o segundo já volta para 1,5%. O governo chinês está ajudando muito as empresas a voltarem o mais rápido possível. O governo agora italiano também, o governo americano também está tentando ajudar. Eles acabaram de fechar acordos comerciais, então também não é bom para os Estados Unidos isso que está acontecendo. Mas a doença ainda está se espalhando. Então, cenário A. O cenário A é exatamente esse. É o cenário que o mercado já precificou. Esse cenário, as ações já caíram o máximo possível, não vão cair muito mais do que o que já está agora. E daqui a um tempo, daqui a alguns meses, lá para junho, julho, quando sair o resultado do segundo PIB, do PIB do segundo trimestre, a gente vai ter um resultado positivo de 1,5, 1,6, as ações vão voltar a subir, as reformas brasileiras vão começar a sair, enfim, o mercado volta como era antes. E o mercado, as ações voltam, a bolsa volta para 118, 120, até rompe os 120 mil pontos. Cenário número 2, cenário B, é o cenário pessimista. Vamos supor que o coronavírus não seja controlado, certo? Nesse primeiro trimestre, continue acontecendo os casos, várias empresas também não conseguem ainda voltar a trabalhar, não conseguem voltar a produzir como deveria, e o segundo trimestre da China começa a ser afetado e as projeções do segundo trimestre também caiam para, 0,5% de novo. Pode ter certeza que vai ter mais uma queda de 10, 15% das ações, principalmente das bolsas e dos grandes índices mundiais. Por quê? Porque é isso que rege a economia, é a produtividade. Tá? Nesse segundo cenário, no cenário B,
a gente ainda consegue se proteger. Como? Comprando ouro e comprando dólar, por exemplo, ou aumentando um pouco mais a exposição em outros tipos de ativos, fundos multimercado, que também, basicamente, também tem moeda, também tem juros, enfim. Alguma coisa focada fora da bolsa, esperando cair um pouco mais. Então esse é o cenário B, tá? Agora cabe a você decidir qual que você realmente acha que vai acontecer. O que é que nós achamos? O que a gente acredita que pode acontecer? O cenário A, a gente está com o mercado nessa. O coronavírus é uma doença que é considerada uma gripe. As gripes, elas espalham mais facilmente no inverno. A gente está no último mês de inverno lá na Ásia, na Europa, enfim, vai começar o verão e muito possivelmente os casos vão começar a diminuir e até daqui 1 mês, 2 meses, provavelmente já vai estar controlado. E se estiver controlado, as fábricas voltam a produzir e o PIB chinês volta a ser o que era antes e o mercado volta. Então, esse tipo de ativo de proteção, dólar, ouro, não são ativos que a gente está escolhendo entrar no momento. Até porque existe um consenso que o dólar, por exemplo, um preço justo para o dólar é 4,2 a 4,5. O dólar agora está quase a 4,50. Então, corre o risco de você talvez entrar em um topo, se as ações voltarem a subir e o dólar despenque e aquilo que você achava que era uma proteção vai te dar uma dor de cabeça. É aquilo que a gente sempre fala, para se proteger de uma grande crise ou de algo do tipo, não é na hora que acontece a crise, são meses antes. Então fica essa dica, os 2 cenários, cabe a você escolher agora qual que você acredita. Se você acha realmente igual ao mercado, que o coronavírus vai ser controlado, então você não tem do que se preocupar, aproveita essa queda. Excelentes empresas estão por preços muito mais em conta. Por exemplo, Petrobras hoje fechou a R$25. A carteira recomendada, por exemplo, da XP está recomendando a entrada de Petrobras, está recomendando a entrada de Banco do Brasil, preço-alvo R$61, está 48, enfim, tem outras empresas. Se vocês querem saber mais sobre as empresas recomendadas, deixa nos comentários, eu faço um outro vídeo. E espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, bons investimentos e tchau!